Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar falando da salvação, da vida eterna e do batismo com o Espírito Santo. Vamos agora a Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. Então veja aqui em que o homem e a mulher estão envolvidas na palavra. Estão envolvidos no que Deus fala. Deus havia dito algo ao homem e à mulher, e aparece que a serpente vem do abismo. No momento em que foi descrita a terra, esta era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e subia ali da terra também trevas. Havia trevas sobre a face do abismo. Então aqui já foi descrito que havia um lugar, um submundo, um lugar inferior. Ali estão os demônios, ali estão os anjos caídos, ali está o diabo. Então a serpente futuramente se manifesta como o dragão. O diabo é o mesmo. E essa serpente é o dragão, é o diabo. Vem do abismo. Então a Terra está realmente posicionada já em uma posição inferior. Ela está bem ligada ao abismo. Nós temos os céus elevados, os anjos, arcanjos, querubins. A terra, onde o homem vai habitar, a mulher, vão cuidar do jardim, vão habitar sobre a terra, vão ter vida e tem um propósito de Deus, tem um relacionamento com Deus. São criaturas criadas por Deus e para Deus, para se alegrar em Deus. Existem inúmeros propósitos a irem sendo revelados a partir da criação. Deus já tem todo um propósito, mas o homem e a mulher ainda vão aprender ao passar dos tempos qual o seu relacionamento com Deus, a ser revelado pelo batismo com o Espírito Santo. E tem o abismo, o submundo, que faz esse contato. Tanto que no meio do jardim do Éden, coisas criadas por Deus, surge a serpente. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ali ela se manifesta, o diabo na forma da serpente, como a serpente, e fala, se comunica. Então a Terra tem essa ligação com os céus, com Deus e com o abismo. Pode ser tentada pelo mal, pelo que vem do submundo condenado. Vamos até ver aqui nesse estudo razões para o homem ser condenado por essa relação com o que vem de baixo, com o submundo, com o diabo. O homem se diminui a tal ponto que ele deixa de merecer, de poder estar na presença de Deus. O homem tem que andar em espírito, em santificação. O homem tem que crescer, o homem tem que se valorizar para entrar na presença de Deus e permanecer na presença de Deus. Se o homem der ouvidos ao diabo, ao que vem do abismo, ao que vem do inferno, ao que vem da mentira, o homem decai. Ele passa a ser também um ser decaído, como anjos decaídos, demônios, seres decaídos, homens e mulheres decaídos da palavra de Deus. Não estão mais elevados, não estão mais santificados, não estão mais prontos, separados para andar com Deus, para se alegrar em Deus, para estar na presença de Deus. São lançados fora da presença de Deus porque ele próprio aceita a palavra da mentira, a palavra do abismo, o desejo do submundo. Tudo isso está aqui, nesse capítulo 3 de Gênesis. Então, quando Deus diz que há no centro, no meio do jardim do Éden, duas árvores principais diferenciadas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o homem e a mulher comem, aceitam a palavra de Deus, a direção de Deus, e não desobedecem a Deus, eles não caem, eles não pecam e não são destituídos da glória de Deus. Eles não se tornam inferiorizados como os demônios.
não caem na mentira do diabo, na astúcia, na tentação do diabo, eles permanecem na presença de Deus. E Deus está dizendo, eu tenho vida, eu tenho uma vida especial. Quando Deus fala de uma vida, Deus está falando de espírito. Quando o homem foi criado, do pó da terra, ele era um boneco de barro, não falava, não ouvia, não se movia. Quando Deus sopra o espírito, o homem passa a ser alma vivente. Se Deus tem, além dessa alma vivente, pelo sopro do espírito do homem, Deus sopra o espírito, dá um espírito para o homem. Se o homem e a mulher comem do fruto da árvore da vida, eles têm o que se compara, semelhante, o que vai se realizar plenamente no batismo com o Espírito Santo. Eles recebem o espírito de vida eterna. São vivificados. Se tornam espíritos vivos, vivificados pelo Espírito de Deus. Se eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles comeriam do fruto da árvore da vida. E naquele momento, eles receberam o Espírito de Deus, que pairava sobre a face das águas. O homem se tornaria, a mulher, o homem se tornariam morada de Deus, templo de Deus, habitação de Deus. Ali haveria o cumprimento total do plano de Deus, que ainda não havia sido revelado. Eles tinham a palavra de Deus, que no centro do jardim tinha um fruto especial, e eles podiam comer de todos, incluindo este da árvore da vida. Eles seriam cheios do Espírito vivificante, o Espírito de Deus, o Espírito que dá poder, o Espírito que iria transformar a mente. Eles, além daquele primeiro Espírito soprado por Deus no boneco de barro, eles teriam um reforço. É o que nós temos no batismo com o Espírito Santo. Então nós teríamos uma alegria maior. Quando fala árvore da vida, não é uma vida como de sobreviventes, de mal vividas, vidas mal vividas, vidas com o suficiente, subsistente, sem acréscimo, mas seria uma vida plena, uma vida com abundância, uma vida como tenho agora, batizado com o Espírito Santo, com as coisas do alto, com as coisas do Espírito, com a presença de Deus, com fogo, com poder, voando como águia. Saltareis, voareis nas asas do Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de poder, o Espírito de graça, o Espírito de sabedoria. Então aquele casal, o homem e a mulher, batizados com o Espírito Santo, seriam como no início, se eles tivessem dado ouvido à palavra de Deus. Então a palavra de Deus, veja aqui, é vida, a palavra de Deus é poder. Cristo é a palavra de Deus, é a luz. Então é o fruto da árvore da vida, é o que batiza com o Espírito Santo, é o que dá vida, vivifica. Mas a palavra de Deus traz uma mensagem que o homem carnal, com o pé na terra, não assimila muito bem, não consegue sentir, apreender. Ele não é cativado, não traz a concupiscência, não traz um desejo aflorado, sensível. É como Esaú, que queria carne porque cheirava muito bem e ia satisfazer o seu físico, o seu estômago, o seu ventre. Então ele preferia a carne à primogenitura. Jacó era espiritual, tinha um sentimento espiritual, então ele prefere as coisas do espírito. Ele quer a primogenitura. Esaú vende. Que valor que tem isso? Parece algo distante, algo simbólico. Parece que não tem um valor imediato, exato. Não vai me trazer benefício algum. Mas Jacó sabe da projeção, da perspectiva, do potencial, da bênção, da presença de Deus, do cuidado de Deus, da amizade com Deus. Valoriza Deus e a sua palavra. Então Jacó recebe o dom, recebe a bênção, recebe a presença de Deus, e Esaú fica na carne, no mundo, que vai passar, que é vaidade, vai perecer. Por mais que ele lute para ganhar o mundo inteiro, ele pode perder a sua alma. Então não vai ter valor nenhum.
E aqui nesse texto, enquanto Deus está falando de árvore da vida, uma vida espiritual, é uma vida plena. Nós sabemos pelo batismo com o Espírito Santo o que isso significa. Mas quem está na carne não tem essa perspectiva, acha que é loucura, acha que não tem valor nenhum, desvaloriza. Não interessou para Adão, não interessou para Eva, a árvore da vida, o fruto da árvore da vida. Não foi isso que eles atenderam, não foi a voz de Deus, não foi a palavra de Deus, foi a palavra do diabo, da serpente. Veja aqui, versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, incluindo a árvore da vida. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então nós temos aqui a palavra de Deus, o ensino de Deus, o mandamento de Deus para não comer, e vemos ali a mulher conversando, dando ouvido à serpente, e já dizendo que aquilo não estava fazendo muito sentido mesmo. A serpente começou bem a conversa. A serpente realmente tocou em um ponto que não estava muito bem entendido, sentido pela mulher, também pelo homem. Com certeza eles já estavam meditando sobre tudo que existia, sobre Deus, sobre as árvores, sobre os frutos, e eles não se empolgaram, não tiveram uma sensação tão valorizada, não valorizaram tanto aquela palavra de Deus, de vida. Eles não entendiam ainda, não tinham percepção espiritual, eles não eram batizados com o Espírito Santo, então eles não tinham discernimento espiritual. Quando fala vida em Cristo, vida com Deus, não é uma vida qualquer, não é essa vida aqui das coisas da terra, do frio, da sede, do sono, do cansaço, mas é uma vida de poder, é uma vida em que essa força que está dentro de nós, ela nos dá uma vida, um ânimo, uma felicidade, uma paz que o mundo não dá, que não se percebe no mundo, não se entende no mundo, não se compreende as coisas de Deus pela carne. Elas só se discernem espiritualmente. E para que você tome posse, você tem que ir pela fé. Deus vai falar, você tem que crer na palavra de Deus, você tem que amar a Deus, confiar em Deus. Se Ele me criou, Ele é o melhor para dirigir a minha vida. Ele sabe para quê, por quê e onde andar, por onde andar. Siga, vá pela fé e você vai experimentar. Se creres, verás a glória de Deus. Então nós que vemos pela fé que somos batizados com o Espírito Santo. Ouvimos a palavra de Deus, cremos, Senhor, eu quero, eu confio em Ti, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Criador. Eu era um grão de poeira do pó da terra, eu não tinha vida, eu não tinha nada. O Senhor me criou. Então Deus me ama, Ele me criou porque me ama, Ele quer o meu bem, eu creio. Eu vou andar de acordo com a palavra de Deus. Eu creio. Esse é o caminho do batismo com o Espírito Santo. E Deus vai honrar essa sua fé, o seu desejo. Você vai conhecer a Deus, saber a vontade de Deus, vai andar com Deus, vai ouvir a Deus, vai ter o poder de Deus na sua vida. Será batizado com o Espírito Santo para viver por essa fé na palavra de Deus. Então o homem e a mulher não tiveram fé na palavra de Deus. Disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Está bom? É o suficiente para a mulher e para o homem? Não, não era suficiente para que não morrais. Não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, não morrais. Mas se vocês comerem do fruto da árvore da vida, vocês terão vida eterna, vida plena, eterna, sem tempo, sem fim, e plena, vida com abundância, vida com sabedoria, com inteligência, com força de vida, de alegria. Vocês saberão fazer a melhor festa, vocês terão a maior alegria, vocês terão paz, a maior paz, paz que o mundo não dá. Vale mais do que o mundo todo. Traz mais alegria do que tudo que você possa contemplar, usar nessa terra, neste mundo. Deus tem para a sua alma, Deus tem para te dar. Creia
e tome posse da vida através da fé em Cristo. E seja, então, batizado com o Espírito Santo e experimente tudo isso. Sinta tudo isso. Sinta essa alegria, esse poder, essa nova mente, esse novo coração, esse novo pensamento, esse novo sentimento, essa ousadia. Você vai viver todas as experiências melhores, mais fortes que existem em todo o mundo. Voar como águia, você terá a força do leão, você terá a sabedoria, a sabedoria de Salomão, todos os dons espirituais, todo conhecimento, todo discernimento do tempo, da vida, do que virá, do que está acontecendo, da situação. Você vai entender tudo, você vai saber tudo. Você terá a mente de Cristo e será feliz eternamente, terá paz, terá a vida do céu, vai conviver com os anjos, com os arcanjos, com os querubins, com tudo o que Deus criou, com toda a essência de Deus, com o melhor da criação de Deus. É isso que é vida, essa é a árvore da vida, essa é a vida no seu maior e melhor sentido, essa vida plena. Então Deus deu a vida, Deus deu o Espírito. Você se tornou alma vivente, mas Deus ainda tem muito mais para te dar. Ele pode te batizar com o Espírito Santo e você ter uma nova vida, outra vida, uma vida superior. Realmente vai alcançar as alturas, está tudo na palavra de Deus. Fortalecimento, poder do alto, asas de águia para voar, conhecer toda a melhor realidade de Deus, o melhor de Deus está por vir, está para você se você crer e for batizado com o Espírito Santo. Então, versículo 4 diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então, você vai dar ouvido ao que Deus falou ou ao que a serpente falou? A mulher e o homem vão dar ouvidos ao que a serpente falou, porque agradou os seus olhos o desejo de poder na terra, de se apegar à vida na terra, e uma promessa de uma vida que eles não sentiam, uma vida talvez distante da carne, da sua realidade terrena, não agradou tanto ao homem e à mulher quanto as ofertas, as promessas da serpente. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então vem aqui a mentira do diabo falando a respeito da palavra de Deus. Então o diabo mente desde o princípio, está aqui desde o princípio. Logo que encontrou a mulher, mentiu, disse que não era assim como Deus estava dizendo. Deus estaria omitindo benefícios ao não permitir que eles comessem do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, que tanto pareceu importante para o homem e para a mulher conhecer mais do bem e do mal. Então Deus estaria omitindo que seria nesse conhecimento que estaria uma vida plena, uma vida melhor. A vida que Deus colocou lá no fruto da árvore da vida, o diabo os enganou, mentiu para eles, de que estaria justamente no fruto que Deus havia proibido. Estaria em desobedecer a Deus, os seus mandamentos, os seus ensinos, as suas instruções. Ali é que Deus estaria ocultando. Deus não estaria sendo honesto, justo, leal. Então, houve aqui uma desobediência a Deus. Não honraram a Deus, não creram em Deus, não foram gratos a Deus pela criação, mas deram ouvido à serpente. Um personagem que surgiu vindo do abismo, eles nem sabiam, aparentemente, de onde estava vindo, com quem que eles estavam falando. Desse perigo da tentação, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, e que estamos em uma terra em que somos constantemente alvos do tentador aqui nessa terra. Todos que vêm a este mundo são tentados. Jesus, logo que começou o seu ministério, foi levado ao deserto, ficou 40 dias sem comer e sem beber para ser tentado.
Porque o diabo vai tentar a todos até a Jesus Cristo. E Adão, Eva e todos os demais habitantes, todos nós. Então nós temos que pedir, clamar, orar. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. E guarda-nos. E Deus nos pede que tenhamos fé. Fé na sua palavra, fé no seu ensino, fé nos seus mandamentos, fé nas suas instruções, que andemos no seu caminho, caminho de vida, e que recebamos do fruto, comamos do fruto da árvore da vida, que é Cristo. A fé em Cristo nos dá esse fruto, que é o batismo com o Espírito Santo. Essa vida plena, vida de poder, vida de alegria, de paz, de celebração, vida de festa, nos alegrar na presença de Deus. Então o diabo mente e engana, dizendo que Deus sabe e por isso Deus está omitindo, está querendo impedi-los de receber o melhor, que o melhor seria comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, que eles seriam iguais a Deus. Então teriam condição de ser dono dessa terra sem Deus, de reinarem sem Deus, de possuírem mais do que Deus estava dando para eles. Eles poderiam até, quem sabe, ser donos de tudo e usufruir de tudo. Mas o diabo estava mentindo e enganando o homem e a mulher. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Então a aparência que a engana é olhar o que está fora, não conhecer o interior, não saber a verdade, o que ela realmente vai oferecer. Mas aqui o texto vai dizer o que ela vai oferecer. E árvore desejável para dar entendimento. Então está dizendo que o homem e a mulher, até hoje, sempre, o ser humano, vão fazer de tudo para reinar, dominar sobre a terra e ter entendimento, ter uma superioridade, ser igual a Deus e entender todas as coisas. Este é o caminho errado. O caminho certo é o caminho do batismo com o Espírito Santo. Deus vem habitar em nós e nos dá realmente o verdadeiro entendimento. Aqui tudo é mentira. O diabo está enganando o homem e a mulher e eles estão sendo levados pelos olhos, pelo que tocam, pela aparência, pela cobiça, pela avareza. Eles querem ter mais e mais coisas, mais frutos. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Veja como o diabo é mentiroso, como Deus é verdadeiro, e realmente prometeu a vida, e ele nos dá a vida. Quando cremos em Cristo, somos batizados com o Espírito Santo, e temos essa vida plena, a presença de Deus dentro de nós, que nos faz uma nova criatura. Nós nascemos de novo. Realmente somos levantados por Deus, somos abençoados, somos agraciados, somos enriquecidos, recebemos paz, recebemos segurança, tranquilidade, tudo o que a presença de Deus traz para nós, a vida plena, a melhor vida, a vida correta. Dormimos em paz, acordamos, porque o Espírito de Deus nos guia em toda a verdade, nos ensina, nos fala, nos mostra, nos antecipa, tudo que Ele quer. Ele pode, Ele sabe tudo e Ele pode a qualquer momento nos revelar todas as coisas. A presença do Espírito Santo através do batismo com o Espírito Santo. Mas o que aconteceu com o homem e a mulher que comeram do fruto que Deus havia dito para não comer? Do conhecimento do bem e do mal. O mal entrou no mundo, entrou na vida deles. E o que eles receberam? Está aqui no versículo, então, de número 7. Então foram abertos os olhos de ambos. Muito bem. O que foi que eles viram? E conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Pode rir. Eles ficaram envergonhados. Eles passaram vergonha com a mentira do diabo. Eles abriram os olhos para ver a realidade de que eles eram pó, de que eles estavam nus, de que eles não tinham nada
partir daquele momento eles perderam um pouco que eles tinham para conversar com Deus na viração do dia. Deus descia, conversava com eles, voltava, e eles continuavam ali, e eram inocentes, não viam, não percebiam quem eles eram, que eles eram feitos do pó, que eles já foram criados com esse cuidado para que não fossem feitos do ferro, não fossem feitos do ouro, nem de nenhuma substância mais forte para manter uma possível vida de desobediência. O homem estava ali numa situação de provação da sua fé, da confiança em Deus, estava num local entre o abismo, a terra e o céu. O homem tinha toda essa perspectiva, toda essa possibilidade, tanto de se elevar, e somos até hoje provados, a nossa fé é provada, nossa intimidade, nossa realidade, nosso ser humano é provado. Ou ele é elevado, batizado com o Espírito Santo, elevado por Deus, não por nós mesmos. Nós mesmos não conseguimos sair desse plano inferior, terreno, mas o Espírito de Deus nos leva até os céus. Ou o homem, a mulher, vão resolver não servir a Deus, existia sempre esse livre-arbítrio, essa liberdade, e preferiram servir a serpente, vão cair, então já são do pó, são da vergonha. Quando eles abrem os olhos, a cena, ou você chora, ou você lamenta, ou você acaba rindo da vergonha que eles estão passando. Eles realmente são humilhados. Aquele que quer se exaltar é humilhado. Eles queriam se exaltar. Agora nós vamos saber. A serpente já nos disse que nós vamos ser igual a Deus. Nós vamos dominar tudo. Vai ser Deus um cantinho ali para Deus. Nós vamos pegar duas partes. Vamos ter mais. Vamos fazer mais. Acho que alguma coisa muito boa vai acontecer. Muito grandiosa. Quando nós comermos deste fruto. Olha que fruto bonito. Ele parece que ele vai nos fazer entender coisas e mexer com coisas e manipular e criar também como Deus. Nós vamos conseguir até criar um novo mundo. Olha quanta mentira, quanta idolatria, quanta ilusão. E eles abrem os olhos e eles descobrem, nós não somos nada, nós não vamos fazer nada, nós não temos nada, nós estamos nus, pobres, vazios, frágeis, vamos morrer. Este pó vai envelhecer, o tempo agora terá que ser contado, vamos lamentar a passagem do tempo, vamos nos entristecer, vamos brigar, vamos fazer guerra. O que eles pudessem agora conhecer do bem e do mal, eles agora estavam entendendo a catástrofe e a vergonha, se escondendo e tentando costurar alguma coisa. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Veja, hoje a Terra tentando se equilibrar. Países com filosofias que se julgavam saber mais do que todo mundo. Entender as nações, a vida humana, a organização da sociedade. Uma sociedade mais evoluída é uma sociedade que faz guerra, é uma sociedade que quer destruir o outro, que não confia no outro, que inveja o outro quando tem mais do que ele, quer destruir, quer sabotar, sempre com muita mentira, com muita avareza, com roubos, com desvios, com todo tipo de maldade, de iniquidade. Essa é a realidade. Envergonhados, mal vestidos, mal alimentados, sofrendo, vendo que o outro cresceu mais do que ele, fez melhor e ele está pelo caminho errado, mas ele não admite, não consegue se arrepender, confessar que escolheu o filósofo errado para seguir, continuam fazendo coisas erradas, se empobrecendo-se, perdendo-se, autodestruindo-se, mas não tem humildade, não tem coerência, não tem coragem de dizer, nós erramos, nós estamos nus, nós estamos pobres,
Nós não sabemos fazer a coisa certa desde o princípio, nós estamos enganados, alguém está nos enganando. Nem isso eles conseguem admitir. Então, agora vem o versículo 8, que diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, voz do alto, voz de paz, voz da família, da criação, a voz do Criador, que passeava no jardim pela viração do dia, para conversar de novo com o homem, com a mulher. Deus nos criou para isso, para estarmos com Ele, para sermos família de Deus. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Que tristeza! Uma família destruída pelo pecado, pela ganância, pela soberba, pela vontade do homem e da mulher, seduzidos, tentados pelo diabo para se elevarem e ser como Deus, e caíram. Agora estão escondidos, não há mais conversa, não há mais amizade. O homem agora é inimigo de Deus, precisa ser reconciliado. Só será em Cristo e através do batismo com o Espírito Santo para conhecer a Deus e aí viver uma vida reta, justa, honesta, para andar na presença de Deus, agradando a Deus. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás, meu amigo, meu filho? Vamos conversar, vamos nos alegrar, venha para a minha presença. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, quem é você, homem? Agora, é um homem nu, envergonhado, fugitivo, escondido, tudo errado. Você está fazendo coisas erradas. Você não consegue se controlar. Você tem um desejo contra você mesmo. Você quer mais. Você é avarento. Você, se puder, você vai roubar do que tem para tentar ter mais do que o outro. Você quer subjugar. Você quer fazer guerra. Você quer matar como Caim matou Abel. Então você é um homem nu, com a mente, com a consciência ruim. Então você tem que se esconder. Você tenta se esconder de você mesmo, quanto mais de Deus. Quanto mais da santidade de Deus, da pureza, da correção, da justiça, do juízo de Deus. Você tenta fugir. Temi, porque estava nu e escondi-me. Isso é o pecado. Aqui está a vergonha do pecado. Todo pecado está aqui. Tudo que se faz em oculto e se faz com medo de que alguém descubra. Você não foi criado para viver dessa forma. Você foi criado para ser cheio do Espírito Santo e se alegrar em coisas puras, santas, coisas da luz, da verdade, da justiça. Você não precisa andar nu, escondido nas trevas, como seres do abismo, escondido, oculto, espíritos imundos. Você não foi criado para viver possuído por esses espíritos imundos das trevas, do pecado. Você foi criado para ser templo do Espírito Santo de Deus, da verdade, da alegria, da comunhão. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Não há trevas, não há nudez, não há escândalo, não precisa se esconder. Venha para a luz. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, de toda nudez, de tudo que se esconde por ser vil, por ser imundo, por ser contrário à vontade de Deus. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Veja que o amor de Deus, a bênção de Deus, esse morrer não seria um morrer fulminado. Não foi isso que Deus planejou. Não deve ser um raio do céu, embora pudesse Deus destruir. Deus criou, Deus poderia destruir ali na hora, mas não foi isso.
Essa morte foi uma morte da comunhão, a morte da luz, a morte da paz, a morte para uma vida de tristeza, de envelhecimento, de perdas, de um sofrimento pela distância de Deus, pela distância dos irmãos, pela cobiça. O conhecimento do mal vai levar você a se separar do seu irmão, porque você não vai querer compartilhar o seu bem com ele. Você vai se afastar cada vez mais de pessoas importantes na sua vida. Se você andasse na luz como ele na luz está, você teria comunhão com o seu irmão, com a sua casa, com a sua família, com Deus. Mas agora você percebe que você precisa se esconder, você está nu, você está pensando coisas ruins, você tem más ideias, os maus pensamentos, palavras do mal. Jesus disse que o mal é o que sai da boca do homem, porque vai revelar o que está dentro do coração, o mal. Você vai fazer planos ruins, você terá ideias ruins. O mal terá esse poder de te dominar. Você poderá, em algum momento, sentir que está sendo totalmente dominado por esse mal, que o homem e a mulher ali abriram a porta para a entrada do mal dentro dele. E agora você tem que vencer. Você pode vencer. Então, veja como Deus é bom. A misericórdia de Deus para que não fôssemos destruídos. Mas essa morte será lenta. Você terá tempo. Deus vai te dar tempo para o arrependimento, para a confissão do pecado e para uma nova vida em Cristo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador deste mundo, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Amém.